17h59, domingo, dia 27 de julho. É o 27º dia que nós estamos aqui juntos, lendo o livro de Eclesiastes. Bom dia, Renata. Bom dia, domingo de manhã. Tá um dia lindo aqui onde eu tô. Como é que tá aí onde você está? Conta pra mim. Então, domingo dá uma preguiça de levantar, mas depois que levanta, depois que eu tô aqui com a câmera ligada, olhando para vocês, eu me sinto super bem. Então, hoje é o 27º dia. Nosso café hoje é outra xícara. O tempo tá lindo aí também, Renata? Então, vamos lá? Começamos com café, eu aqui, você aí. Hoje nós vamos ler um verso super importante, porque esse verso do Salomão, ele nos indica por que nós estamos lendo esse livro. Por que eu escolhi esse livro para ler, de repente, do nada, um livro da Bíblia, de um sábio, ok, de um sábio. Mas agora nós vamos entender por que nós estamos lendo. Então, o verso 3 do capítulo 2. Né? Ele fala assim, vou ler o verso inteiro, depois a gente vai separando, tá bom? Então, busquei no meu coração como me dar ao vinho, como me entregar ao vinho, sem me deixar guiar pela sabedoria. Como eu vou me embebedar no vinho, nos prazeres, mas sem perder a noção da sabedoria, né? E como me apoderar da loucura, que é o extremo oposto da sabedoria, né? Até ver, olha aí, essa é a frase que eu gosto. Até ver que seria melhor, o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Então, ele se entregou aos prazeres, ele se entregou à loucura, sem perder a sabedoria. Para quê? Para ver o que seria bom para nós, filhos dos homens e das mulheres, claro. Ele são os filhos das mulheres e dos homens. O que seria melhor para a gente? A loucura? O prazer? Então ele diz, o que seria melhor debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida? Nossa, esse verso eu teria material para a gente conversar aqui quase, não sei, muito tempo. Mas eu vou tentar pegar o essencial para a gente poder ir trocando, né? Então, ele está nos dizendo que eu fui aos extremos todos do prazer, tentando me manter sábio, tentando manter a minha sabedoria. Bom dia, Fernanda. Entrou num verso importante você hoje. Eu fui ao extremo dos prazeres, fui ao extremo da loucura, tentando manter a sabedoria. Para quê? Para poder ensinar para nós, descendentes, filhos de homens e mulheres, como viver embaixo do sol. E aí ele dá durante os poucos dias da nossa vida, que a gente não se dá conta, ele está avisando, os dias da vida são poucos, né? Então, aqui o rei Salomão está nos oferecendo uma cena de profunda honestidade interior, né? Ele está olhando para dentro, ele está olhando para o coração dele e vivendo tudo que confessando, né? Conversando, contando pra gente tudo que ele viveu. E ele se coloca como alguém que testou os limites da existência dele, entre o prazer e a sabedoria, entre o vinho e a lucidez, porque o vinho tira a nossa lucidez, né? O bêbado não sabe o que fala, tira a lucidez. Então, na verdade, entre a entrega total
e o controle, porque a lucidez é o controle. Então, entre a entrega e o controle. Ele está dizendo assim: busquei no meu coração como me dar ao vinho. Ou seja, ele queria viver o prazer total, mas sem se perder. E ao mesmo tempo, ele queria experimentar a loucura. Como seria ficar completamente fora da caixinha, né? Mas não como algo inconsequente, mas para compreender a loucura, né? Todos os filósofos, psiquiatras, psicólogos, todos que procuram ajudar, onde eles vão? Eles vão ver por que a gente entra na loucura, né? Então, ele está dizendo assim: eu não busquei o excesso por prazer, mas como uma investigação, o tempo inteiro, sem perder a sabedoria. A intenção dele aqui, que ele está nos dizendo, talvez seja assim: como encontrar um sentido nessa vida, nesse mundo que é super breve, impermanente, absurdo. Você olha o que acontece, tem coisas incríveis na natureza e a humanidade faz coisas absurdas. Como encontrar um sentido no meio disso tudo, né? Será que o que a gente vê, por exemplo, hoje em dia, todo mundo com celulares na mão, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão se anestesiando, né? Estou aqui, acontecem muitas coisas aqui em volta, mas nada me afeta, nada me toca, eu estou em outro mundo paralelo, né? Então a pergunta dele ali, o que ele está nos instigando: será que existe uma forma de viver intensamente, mas com sabedoria, né? Muitas vezes no meu consultório, as pessoas vêm com sintomas, vêm com dores, vêm com situações, mas por trás disso tudo tem uma crise existencial. O que está sendo dito ali é o que o Salomão pergunta: como viver bem os poucos dias que a gente tem de vida. Gente, a gente tem poucos dias de vida. Como é isso para você? Como é isso para mim? Não tem a eternidade, né? Jung chama, quando a gente se dá conta disso, né? Ele chama disso de a noite escura da alma. E se eu for procurar por Spinoza, ele vai sugerir, Spinoza é todo, né? Que a alegria deve estar alinhada com a razão. Ele aprendeu com Salomão e está repetindo, né? E Hellinger, que é a visão sistêmica que eu sigo, que eu aprendi, que eu compartilho aqui com vocês, diz assim, que a gente procura intensamente fora coisas que só quando a gente se sente pertencendo ao nosso clã, à nossa tribo, ao nosso environment, ao nosso lugar onde a gente está, é que a gente tem essa intensidade que a gente está procurando, né? Vamos procurar aqui um caso. Uma vez eu tive uma paciente que ela era um general. E aí depois que ela trabalhar, ela era um general, com os filhos, todo mundo direitinho, tudo organizado, tudo com planilha, tudo, os filhos todos sabiam, assim, na casa dela tinha um quadro desses de vidro onde você escreve, e ela escrevia o que cada um tinha que fazer. Então ela super organizada, mas ela se dava uma compensação. De repente ela, quando começava à noite no jantar ou qualquer coisa, ela não conseguia tomar uma taça de vinho, ela tomava uma garrafa, 2 garrafas.
E aí ela conseguia relaxar. Então aí é do controle absoluto à dissolução completa de si, né? Onde ela aprendeu isso? Essa era a minha pergunta, né? Porque a gente aprende tudo que a gente faz, onde ela aprendeu? E no caso dela, ela tinha um pai que gritava muito, ele era super imprevisível. Ele podia chegar em casa super amoroso, ou podia chegar em casa bêbado e bater em todo mundo. Então ela não tinha uma linha de confiança. Ela nunca sabia onde ela estava pisando. Então ela tinha que estar no controle absoluto. E a gente trabalhou, claro, e para que podia existir um meio termo, né? Existe um meio termo. É isso que nós estamos tentando encontrar aqui com a fala de Salomão. Não precisa se proteger do mundo, mas também não precisa se perder nele, não precisa se anestesiar nele. A gente pode criar aos poucos um espaço para esse meio do caminho. Por exemplo, se você está cozinhando, põe uma música legal, dança junto. Bom dia, os domingueiros, bom dia. Faz as coisas sem pressa. Hoje é domingo, experimenta fazer devagar, sem pressa de chegar, de horários de cumprir, né? Vai caminhar pelo prazer de caminhar sem levar o celular. Se permitir pequenas coisas, pequenos prazeres. Eu tô de regime, não vou tomar sorvete, mas tá um dia lindo, vai tomar sorvete. Come aquele chocolate, mas come com prazer. Ali, presente, temos poucos dias de vida. Então fica com prazer. E com os olhos abertos, com sabedoria. Não é também para se entregar sem saber, né? Não é não ter sentido, né? Não precisa ter essa busca desenfreada de propósito, de sentido, de práticas, de retiros. É o que Eclesiastes e o rei Salomão estão ensinando. Não precisa alegrar os outros, não precisa alegrar as pessoas em volta, precisa se alegrar, né? Não precisa se provar para ninguém. Se reconecta com aquilo que é essencial para você, que é o quê? O prazer da presença. Fecha, por favor. O prazer da presença, o amor, se conectar com as pessoas com amor, a escuta, ouvir o que cada um tem para dizer e não ter uma opinião, nem ter uma solução, só ouvir. E às vezes o silêncio, né? Esse é o sentido, é se permitir viver cada momento como ele aparece. Pode ser breve, rapidinho, mas pode trazer muita paz para a nossa alma. Então, minhas perguntas hoje. Bom dia, quem me deu bom dia, manda coraçãozinho, clica aí no foguinho. Vamos nos perguntar, em que momentos a gente busca prazer ou a gente busca fuga, né? Como é quando a gente está presente? Qual é o equilíbrio? Vamos buscar o equilíbrio, que o Salomão diz assim, tem que buscar o equilíbrio entre a intensidade e a consciência. Eu posso beber, eu posso ter prazer nas coisas, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Não posso. Eu posso até fazer coisas loucas, tipo assim, pular de paraquedas. Ou ir como chama lá? Montanha russa. Para mim aquilo é louco. Mas eu tenho que ter consciência. E preciso saber voltar. Eu preciso saber que eu fui, eu preciso saber voltar. Então, tem um espaço que você teme o improviso, a loucura. Como é que você está vivendo os seus dias? Você está vivendo ou você está só
passando por eles? Como é? Essa é a minha pergunta de hoje para a gente se fazer. Estou vivendo, estou aproveitando os meus dias ou estou só passando por eles? Então, antes da gente ir para a meditação final, vou pedir para quem está aqui comigo, primeiro um abraço de domingo bem gostoso e depois compartilhem, chame os amigos para também caminharem junto com a gente, né? Vamos aprender junto com o Salomão, ele tem muito para nos ensinar e o gostoso é ter uma turma, uma comunidade que estuda, que pensa e que muda o mundo através dos nossos comportamentos. Então essa live vai ficar gravada, como ficam todas. Tem um link aqui na minha bio, é um clipezinho, para quem não sabe, me perguntaram, tem um clipe, você clica naquele clipe, vão aparecer vários links, um está escrito Rei Salomão, cá entre nós, que é esse nosso papo aqui. Você clica lá e tudo que eu falei aqui vai aparecer, eu vou transcrever. Então você vai ter transcrito a fala de hoje. Então você pode ver a qualquer hora, pode convidar amigos para verem também, e para entrarem no grupo, né? Para lerem, se eles não... Às vezes não dá tempo de ver um vídeo de 15 minutos, que é o tempo que leva essa live. Lê depois, você lê em 2 minutos. Né? Então vamos para a meditação? Vamos? Então a gente fecha os olhos. 1 minutinho só de introspecção, né? Então, sente a sua respiração como se você estivesse tomando um gole daquele vinho mais maravilhoso. Sente a sua respiração. Acalma a mente. Só saboreia esse gostinho de vinho. Só sente o sabor. E se propõe hoje, eu acolho o que é leve. Hoje eu acolho o que é leve. A minha sugestão é que você repita a frase em voz alta para que você se escute, você se ouça. Isso fique gravado na sua mente e no seu coração. Então, hoje eu acolho o que é leve. E me permito sentir o sabor da vida sem medo que acabe. Nossa, botei tanto medo no começo, né, que a vida é curta. Mas vamos sentir o sabor da vida sem medo? Então, me permito sentir o sabor da vida sem medo que acabe. E eu vivo os meus dias como uma bênção. Eu vivo os meus dias como uma bênção. Então vamos ficar um instantinho nesse lugar onde o prazer e a sabedoria podem coexistir. Prazer. Vamos ficar nesse lugar, um minutinho de silêncio, onde o prazer e a sabedoria podem coexistir. É isso por hoje. Um domingo maravilhoso. Desfrutem, aproveitem. Vamos saborear a vida com prazer e com sabedoria. Bom dia. Até amanhã tem mais. Bom domingo.